do Tadel de hoje, a oração que tem poder de romper barreiras. Você que está com a tua Bíblia em mãos aí, está me acompanhando, seja no celular, no tablet ou numa Smart TV, abre comigo aí em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 4. 1 Crônicas 4. Eu quero ler inicialmente com você o versículo 9 e também o versículo 10, ok? 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9. A palavra do Senhor diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Quero aproveitar e ler com você o verso 38 do mesmo capítulo 4 aqui, 1 Crônicas 4, verso 38. Olha o que diz o texto. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. Ok? Vamos lá, queridos. A oração que tem poder para romper barreiras. Existem situações na nossa vida que elas parecem ser definitivas, não é verdade? Eu tenho certeza que você que está me vendo aqui por essa live, você já com certeza atravessou algum problema na tua vida que parecia que esse problema não tinha fim, que parecia que esse problema não ia acabar nunca mais. Um sofrimento, uma dor, uma provação, são situações que muitas vezes parecem que não vão mudar. E as reações das pessoas, elas são diferentes em determinadas situações. Tem aqueles que se acomodam e ficam ali suportando aquela dor, suportando às vezes aquele fardo que está pesado, né? E tem outros ainda que, além de suportar, eles ainda conseguem alimentar aquele sofrimento. Isso é algo muito sério, né? Só que, do outro lado da moeda, existem aqueles que não aceitam essa condição. Existem aqueles que não aceitam a condição imposta sobre eles, seja de dor, seja de sofrimento, seja de provação, seja de provocação. Eles reagem. Nesse texto que nós lemos aqui, de 1 Crônicas 4, 9 e 10, esse texto, e também o 38, esse texto nos apresenta um homem que nasceu marcado pela dor. Um homem que estava fadado a sofrer, mas que não se acomodou. Através da fé dele em Deus e por meio de uma oração poderosa, esse homem conseguiu romper barreiras e mudar a trajetória da vida dele. Deu uma virada radical na vida dele. O nome desse homem é Jabes. Como você viu comigo no texto, o versículo 9 apresenta que o significado do nome Jabes é sofrimento. A Bíblia apresenta Jabes como um chefe da tribo de Judá, e o significado dele trazia tristeza para ele, porque era sofrimento. Por quê? O texto diz que ele foi gerado com muitas dores. O texto diz: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e assim foi chamado por sua mãe, porque com dores ela deu à luz. Ou seja, o sofrimento daquela mulher foi tão grande que ela colocou esse nome no filho dela. Aquilo marcou tanto a vida dela, aquele parto que ela passou, que ela vai lá e bota no filho o nome de Jabes. Haviam outros irmãos, sim, a Bíblia cita nesse texto, mas naquele tempo
quando um nome era escolhido para um recém-nascido, não se escolhia simplesmente por ser o nome mais bonito. Entendeu agora porque eu perguntei o significado do seu nome? Hoje em dia, como eu tenho falado, hoje em dia as pessoas vão escolher o nome do filho, da filha e é muito natural. O ser humano, ele se deixa levar, eu escutei um nome bonito, eu quero, né? Geralmente, e isso é muito natural, né? Acontece com grande frequência. O nome que a pessoa viu na novela, o nome que a pessoa viu no filme, né? O nome que a pessoa viu no jogo de futebol, né? Eu me lembro, Wallafer, você nasceu em que ano? 96. 96, então você tinha 2 anos de idade. Na Copa de 94, o Brasil foi tetracampeão mundial, depois de 24 anos sem ganhar o título. Tinha ganho em 1970, a última geração de Pelé, e depois, 24 anos depois. Aquela Copa, particularmente, ela teve ali alguns jogadores, como em toda a Copa do Mundo tem, que são tratados como heróis daquela conquista, né? Dentre eles, um que é mundialmente conhecido é o atacante Romário, né? Fez história no Brasil e fora do Brasil, né? Anos de seleção brasileira, ganhou essa Copa, jogou no Barcelona, jogou no Valência, aqui no Brasil, Vasco, Flamengo, Fluminense, enfim. E teve um outro herói também, que era o goleiro do Brasil, que chamava-se Tafarel. O Wallafer, o que teve de recém-nascido com o nome de Romário e de Tafarel no Brasil naquela época não foi brincadeira não, só que tem um detalhe, né? Romário é nome, Tafarel é sobrenome, o nome dele é Cláudio Tafarel. É que ele era conhecido pelo sobrenome, mas quanto a mãe, quanto o pai foi lá e botou, não, ganhamos uma Copa, meu filho vai chamar Tafarel. Né? Outro dia eu vi uma reportagem, inclusive o cara, me tornei amigo dele, né? Ele botou o nome do filho dele de Rogério Ceni. O cara tem a coleção de camisas do São Paulo, ganhou luva do Rogério, e um dia uma equipe de TV até levou o filho dele para conhecer o Rogério. Né? E aí o Rogério ficou olhando com aquela cara e falou assim, esse aqui também é Rogério Ceni, né? E o próprio jogador, na época ele estava em atividade ainda, ele olhou e ele não sabia o que fazer. Aí o repórter falou, o que você pensa disso, Rogério? Aí ele, para sair pela tangente, saiu bem e disse, não, Rogério é um nome bonito, né? Aí o repórter falou, realmente, Rogério é bonito, mas e Ceni? Né? Ele falou, mas Ceni é sobrenome, né? Ele falou, não é culpa minha, é o pai que quis colocar, não é verdade? Então, é uma situação muito comum, né? Naquela época, os tempos antigos, citados na Bíblia, o nome, na grande maioria das vezes, ele trazia um significado, ele trazia um sentido para algo que estava acontecendo naquela situação. Como essa turma aí fez, né? Trazendo o futebol para a situação deles e tantos outros exemplos, como já falamos aqui, novela. Eu fico imaginando, a gente não conhece, mas quanto Tony Stark deve ter nascido por aí nesse período de Vingadores? Quanto Thor? Aqui no Brasil tem o Thor, filho daquele milionário Ike Batista lá, o nome do menino é Thor. Então, enfim, nome tem essa característica. Cada um escolhe aquele que acha bonito. Eu sempre bato muito nessa tecla, né? O filho é seu, você põe nele o nome que você quer. Né? Agora que dá dó da criança, do bullying que ela vai sofrer depois. Mas se bem que aqui é Brasil, né? Depois que a Xuxa colocou o nome da menina de Xaxa, entendeu? Vai falar, mas seu nome é Xaxa. Depois dessa, meu filho, fecha a conta e passa a régua. Vamos seguir com o texto aqui. Os nomes tinham esses significados e, de um modo geral, eles traziam à tona uma lembrança. Ou seja, aquilo fazia parte da cultura daquela época. Quando um nome era pronunciado, naquela época, ele era remetido a uma situação que tinha acontecido naquela época. E isso é algo muito forte. Jabes, ele trazia essa triste sina com ele, de ter que carregar com ele a marca do sofrimento durante toda a vida dele, por onde quer que ele fosse.
Imagine comigo, toda vez que o seu nome é pronunciado, a lembrança que vem com o seu nome é uma lembrança de dor, é uma lembrança de tristeza e é uma lembrança de sofrimento. É o que estava acontecendo com Jabes. Era um homem que tinha destinado a ele a tristeza e o sofrimento desde o seu nascimento. Só que ele não aceitou sobre ele essa condição que foi imposta sobre ele. Afinal de contas, quando a gente nasce, a gente não tem a oportunidade de escolher o nosso nome, não. Quem escolhe os nomes são os pais. Hoje em dia querem fazer uma graça aí com a questão ideológica, mas isso aí já caiu por terra e vai cair em nome de Jesus. A condição normal da vida é que a criança nasce e ela recebe ali o nome do pai e da mãe, não tem o direito de escolha. Pois bem, esse Jabes também não teve, mas ele tomou uma decisão. Ele falou: eu não vou aceitar essa carga que foi imposta sobre a minha vida. E Jabes, ele deu uma virada radical na vida dele da seguinte forma: fazendo uma oração. Uma oração poderosa que tem poder de romper barreiras. Jabes, ele creu no Deus verdadeiro, ele creu no Deus vivo. Ele reconheceu a necessidade que ele tinha de mudar de vida, e que somente através da bênção de Deus ele poderia mudar, ele poderia alcançar essa mudança para ele. Então eu quero compartilhar com você a oração de Jabes, que foi uma oração poderosa, capaz de mudar a história da vida dele, uma oração poderosa, capaz de romper barreiras. O texto diz que ele começa dizendo assim: Senhor, se me abençoares muitíssimo. Repare que ele não pede, foi para que Deus o abençoasse muito. Ele pede para que Deus o abençoasse muitíssimo, acima de muito. Olha a ousadia com que o camarada começa a oração dele. Ele pediu que Deus o abençoasse. Detalhe, ele orou por si próprio, ele fez uma oração sincera, cheia de fé. Escute isso. Ele orou por ele mesmo, ele buscou a Deus, tá? Estou dizendo isso aqui porque Jabes não saiu correndo atrás de nenhum profetinha da época para que o profetinha orasse por ele. Uma geração que vivemos hoje que é marcada por isso aí, sabe? Gente que não pode ficar sabendo que tem um profetinha lá na esquina que vai correndo para dar a cabeça para o cara botar a mão na cabeça dele ou dela. Eu conheço famílias que inclusive passaram por essa igreja aqui que eu sou pastor, que tem esse hábito, e vai ver a vida da família como é, vai ver se estão firmados em Deus, sabe? Vai ver se servem a Deus de verdade. Não servem não, sabe por quê? Porque querem buscar a palavra através da vida de pessoas que muitas vezes eles nem sabem quem são, mas vão atrás porque ouvem dizer: fulano trouxe uma revelação, fulano lá está revelando, e aí vai todo mundo correndo atrás. Mas você não sabe quem é o fulano, você não sabe como é a vida dele, você não sabe onde ele mora, você não sabe como é a família dele. E a minha Bíblia, que está aqui na minha frente, como a tua Bíblia aí, na tua casa, ela nos ensina que a unção de Deus, ela é transferível. Eliseu recebeu a unção que estava em Elias, Josué recebeu a unção que estava em Moisés. Deuteronômio capítulo 34 diz que o povo respeitou Josué porque viu Moisés impor as suas mãos sobre a cabeça dele. Ô meu filho, aprende isso aqui comigo, é Bíblia Sagrada. A unção que estava em Moisés passou para a vida de Josué quando ele impôs as mãos sobre a cabeça de Josué. Quando alguém impõe as mãos sobre a sua cabeça em oração, a unção de Deus que está na vida daquela pessoa passa para a sua vida. E aí eu digo para você, vai dando essa sua cabeça de vento aí para qualquer um botar a mão nela, para você ver onde é que você vai parar, sabe? Vem um profetinha desses aí com um espírito de adultério, passa para a tua vida. Um ladrão de Deus, passa esse espírito para a tua vida. Mas se um homem de Deus colocar a mão sobre você, é o Espírito Santo que passa para a tua vida, é a unção de Deus que passa para a tua vida, é o poder de Deus que passa para a tua vida. São os dons do Espírito que estão na vida daquele homem ou daquela
vão passar para você. Então, meu filho, aprende comigo aqui, tá? Nessa cabeça aqui, não é qualquer um que põe a mão não, meu filho. Não é qualquer um que põe a mão não, sabe? Isso é coisa muito, muito, muito séria. E se você está me vendo por essa live e tem mania de correr atrás de profetinha, tem uma palavrinha para te dar. Vai se converter, sabe? Vai se converter. Você quer revelação? Tá aqui, ó. É Bíblia. Você quer que Deus fale com você de madrugada? Abre a Bíblia. Que Ele fala com você 1, 2, 3, 4 horas da manhã. Quer que Deus fale com você durante o dia? Abre a Bíblia, sabe? Mas não. É preguiçoso, é preguiçosa, não gosta de ler. É mais fácil da minha cabeça para alguém que eu não conheço, para ele dizer uma palavra bonita para a minha vida. Escute aqui, eu conheço história de gente que desviou dos caminhos do Senhor, porque recebeu desse tipo de gente, não a palavra que estava esperando, mas uma palavra contrária. Coisa que o teu pastor tem sabedoria para te dar. Você já pensou que quando você pede uma oração, Deus pode mostrar para o teu pastor coisas boas ou coisas ruins? Ou você acha que quando você pede oração é só coisa boa? Sabe? Pastor, que cuida de rebanho, que tem experiência com Deus, o cara sabe que nem tudo aquilo que Deus mostra para ele deve falar. Mas ele deve orar, ele deve instruir a pessoa em como a pessoa vencer aquele problema, aquela dificuldade, aquela condição. E o profetinha não está nem aí, que ele põe a tua mão na cabeça hoje, amanhã ele está em outra cidade, amanhã ele está em outra igreja, ele não tem compromisso com rebanho nenhum. Sabe, eu fico doente com isso, meu filho. Não com os profetinhas, não. Profetinha não tem problema nenhum com eles, porque eu sei que vão se acertar com Deus e vão para o inferno essa raça, sabe? A encrenca aqui, que eu deixo muito claro, é quando eu vejo crente, é quando eu vejo pessoas que são membros de igrejas se passando por um papelão desse daí. O sangue de Jesus tem poder. Vamos se converter, rapaziada. Vamos se converter, minha gente. E lembrar que a primeira, máxima e maior revelação de todas é a palavra de Deus para a nossa vida. O texto diz que Jabes orou por si próprio. Ele orou por ele mesmo. Saiu correndo atrás de ninguém não. Ele orou pelo próprio problema. E você deve fazer o mesmo hoje. Sabe? Eu deixo isso aqui muito claro. Porque eu sei que tem pessoas que estão assistindo a essa live aqui. E sei que alguns não são membros aqui da nossa igreja. Então deixa eu dizer algo para você também. Se você é membro de outra igreja, a melhor oração que você pode receber é a do seu pastor. Não é nem a minha. Se você só me acompanha aqui pela live, eu não sou teu pastor. Eu sou pastor dos membros da IEQBH. Se você é membro da IEQBH, a melhor oração para a tua vida é a minha, sim. A minha e da minha esposa. Sabe? Mas se você não é membro aqui, a melhor oração é do teu pastor. Que conhece a sua vida, que sabe quem você é, que está à disposição quando você precisa. Os membros dessa igreja que sabem. Estou em tempo integral aqui, meu filho. Coronavírus comendo lá fora, a igreja está aberta das 9 da manhã às 8 da noite. Estou dando minha cara, meu filho. Não estou escondidinho dentro da minha casa, não. Vendo a banda passar e batendo palma. Seria muito fácil. Não é verdade? Seria muito fácil. Eu não fico orando lá de casa. Não, estou dando minha cara aqui. Todo dia, de domingo a domingo, essa igreja está aberta. Não podemos fazer culto, e não estamos fazendo. Aqui não tem nenhum rebeldinho nem desobediente, não, que vai sair querendo dando despertão e fazendo culto às escondidas, tá? Você me perdoe, se você é meu colega de ministério e está me vendo isso, você está fazendo culto escondido, você está em rebeldia, você vai me desculpar. Com todo respeito. Mas aqui não. Nada de culto escondidinho, não. Mas a igreja aberta para o povo receber oração se precisar. Para o povo ter um lugar de paz para vir se estiver passando por um momento de tribulação. Sabe? Aprenda isso. Não tem erro nenhum, não tem pecado nenhum. Quando você precisar de uma oração, você pedir para o líder da sua célula: líder, ora por mim, não estou bem, preciso de uma oração. Não tem problema nenhum você procurar o seu pastor, a sua pastora. O que você não pode é sair correndo atrás do primeiro maluco
ou maluca que você ouviu que está por aí profetizando. Porque uma hora, eu costumo sempre dizer isso, quem procura profetinha termina levando profetada. Tá? Então se você não quer tomar uma profetada no meio da tua jaca, não procure. Procure quem você conhece, quem você sabe que é de Deus. Você pode e deve falar diretamente com Deus em oração antes de pedir para qualquer pessoa que seja. Seja você o primeiro a orar pelo seu problema, ok? Agora, veja aqui os 3 pedidos que Jabes fez a Deus. Ele começa dizendo assim: se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares. Jabes, ele demonstra que ele não está disposto a ficar preso. Meus termos amplificam, ou seja, aquilo que o Senhor colocou na minha mão, aumente, amplifica meu termo aí, sabe? Jabes estava disposto a quebrar com todos os medos, com todas as amarras, com todos os limites, e ele confiava que com a bênção de Deus ele podia avançar. Ele podia romper barreiras, ele podia empreender, conquistar, ele podia ir além das fronteiras. E é isso que o Espírito Santo está tratando com pessoas aqui hoje. Através da sua oração, da sua fé em Deus, através da fé que você emprega a Deus quando você ora, Deus pode te dar poder aí na tua casa para fazer o impossível na tua vida, para fazer com que fronteiras sejam rompidas em nome de Jesus. É isso que o Espírito Santo tem tratado com pessoas. A força da oração, o poder da oração, a oração que rompe barreiras, é o que o Espírito Santo quer tratar conosco. A oração de Jabes foi simples, Olaf. Não teve, é uma oração aqui de um versículo de 3 linhas. Não teve nada, né? Porque você pode falar, não, Jabes escreveu um texto de 2 páginas, não, 3 linhazinhas. Senhor, se me abençoares muitíssimo, meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, fizeram que do mal não seja aflito. Acabou a oração. Só que o versículo termina dizendo assim: e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. E aí que está, meu filho. É a hora que você emprega a fé na oração que você faz, que o céu é acionado ao seu favor. É a hora que você faz o céu tremer com a tua oração. Quando você bota fé naquilo que você está fazendo, de joelhos dobrados diante do Senhor, sabe? O nosso Deus é um Deus de grandeza. Você pode pedir, você pode desejar, porque Ele é capaz de fazer, Ele é capaz de dar aquilo que você tem, aquilo que você está precisando, aquilo que você tem pedido para Ele, sabe? Eu louvo a Deus, queridos, porque esse momento de pandemia tem feito a gente se aproximar muito mais do Senhor e dar um valor para a oração que muitas vezes muita gente não dava. Jabes foi um cara sábio, ele não se aventurou sozinho, ele não se arriscou a tentar dar uma virada na vida dele sozinho, ele se lembrou do Deus de Israel, ele não pensou 2 vezes em buscar Deus para mudar a vida dele, ele reconhecia, meu nome é Jabes, meu nome é sofrimento, meu nome é tristeza, se não for alguém numa patente maior do que eu, para mudar o quadro da minha vida, aqui na terra ninguém vai mudar. Ele era ciente. E essa ciência, a crentalhada de hoje tem que aprender. Não importa o que você esteja vivendo, Deus é poderoso para mudar a história da sua vida, se você crê. É Bíblia Sagrada, meu filho. Bíblia Sagrada. Se creres, tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Lucas 1,37, que para Deus nada é impossível. Tudo está ligado à crença, tudo está ligado à fé. Sabe? Olha que negócio interessante. A segunda parte da oração de Jabes. Ele diz assim: e a tua mão for comigo. Jabes, ele buscou, nesse trecho da oração, a proteção divina para a caminhada dele. Ele buscou, ele conhecia, ele sabia que a poderosa mão de Deus traria para ele unção, traria para ele abrigo, traria para ele proteção, e só a mão de Deus abriria as portas que estavam fechadas sobre a vida dele. Ah, crentalhada, vamos aprender essa lição rápido.
Jabes invocou o nome do Senhor e viveu o cuidado de Deus para a vida dele, queridos. Por onde quer que você for, invoque a mão de Deus. Invoque a mão de Deus, sabe? Deus é poderoso para fazer. Jabes pediu para Deus ampliar os termos dele. Jabes sabia da ação poderosa de Deus. Amplifique meus termos, me ajude a romper barreiras. Você vai ler lá Isaías 54, versículo 2, o texto começa dizendo, amplia o lugar da tua tenda. Deus sempre falou sobre ampliação. As cortinas das tuas estacas se estendam, não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Ou seja, se prepare, tem crescimento de Deus vindo para a tua vida. Tem crescimento de Deus vindo para a tua vida, e eu tenho dito aqui, eu sei que hoje a situação não é muito favorável, não. Nós estamos vivendo aí tempos de coronavírus, a gente não pode estar junto, a gente está sofrendo diversas restrições aí, mas isso aqui vai acabar, meu filho. E eu tenho orado e tenho declarado, eu sei que Deus me levantou como uma voz profética nessa cidade aqui, e eu tenho declarado que nós vamos viver um tempo de avivamento como nunca foi visto na face dessa terra, e vamos viver um tempo de prosperidade de Deus como nunca se teve na face dessa terra sobre a igreja do Deus vivo. Quando eu falo igreja, eu não estou falando das quatro paredes do templo, não. Eu estou falando sobre você mesmo que está me vendo por essa live aí. Hoje estava aqui na igreja, agora há pouco, antes da live aí, eu estava atendendo um casal aqui na igreja. Marido fiel a Deus, dizimista. Escuta isso aqui. Na empresa onde ele trabalha, 130 pessoas foram mandadas embora. 130. Sabe o que fizeram com ele, Alfa? Transferiram ele de empresa. Ele trabalha numa empresa que é um conglomerado de firmas. E aí viraram para ele e falaram para ele assim, esse setor, essa ala dessa empresa aqui vai parar, mas nós gostamos de você, a gente vai te mandar para outra que vai continuar funcionando, que trabalha com exportação de produtos, onde a maioria dos produtos que essa empresa exporta, inclusive, é fora do Brasil. Então, essa empresa está a todo vapor. Aqui, as máquinas pararam, 130 foram embora, ele foi transferido. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus está na vida do camarada. Sabe? Por quê? Porque o camarada é dizimista, porque o camarada é ofertante. Entendeu? O camarada é fiel a Deus, e Deus tem compromisso com quem é fiel a Ele. Ok? Guarda isso no teu coração. É ano de crescimento, é ano de superação. Eu tenho orado, já falei isso aqui em outras lives. Eu tenho orado muito nesse tempo. E quando eu digo estou orando muito, eu estou orando pela sua vida. Sabe? Estou orando para que, em primeiríssimo lugar, declarando no nome de Jesus Cristo, que nenhum membro dessa igreja aqui vai ser infectado pelo coronavírus, em nome de Jesus. Que Deus vai guardar os membros dessa igreja e suas famílias, sabe? Isso em primeiríssimo lugar. E em segundo lugar, estou orando muito pelos dizimistas e ofertantes dessa igreja, para que Deus guarde. E tenho declarado uma palavra profética. Você que está me vendo dizimista e ofertante, você sabe disso. Se prepare, porque não vai faltar nada para você nessa quarentena aí. Pode o Brasil parar o que tiver que parar, não vai faltar nada, em nome de Jesus Cristo. Sabe? Tenho declarado isso em todas as minhas orações. Declarado isso profeticamente. Nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Você vai ter para você e vai ter sobra ainda para ajudar quem precisa. Se você crer, receba essa palavra aí em nome de Jesus Cristo. Mas Jabes diz também, né? Que a tua mão seja comigo, se a tua mão for comigo. E, meu irmão, quem faz uma oração semelhante a essa e entra para a história, Jacó, no livro de Gênesis, capítulo 28, quando ele faz o voto dele com Deus. Na altura do versículo 20, o texto diz assim, e Jacó fez um voto a Deus dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, esta pedra que tenho posto por coluna
será casa de Deus. O Senhor será o meu Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. É o voto de Jacó. Gênesis 28, do 20 ao 22. Jacó também queria que Deus fosse com ele, que a mão de Deus estivesse com ele. Naquela ocasião ele estava fugindo de Esaú, do irmão dele. Tinha sido descoberta a traição, que ele havia roubado a bênção de Esaú com a ajuda da mãe, né? A bênção que era para Esaú acabou indo para Jacó, através de Isaac, o pai deles, quando já estava cego e foi enganado pelos dois. Então, ele orou e falou: Deus, eu preciso que o Senhor esteja comigo. Ele reconheceu que se a mão de Deus não fosse com ele, ele estava perdido. Tá? O homem que tem a certeza da presença de Deus na vida dele, não desiste dos seus sonhos, sabe? Meu querido, é 2020, eu sei, volto a dizer, a situação não tá maravilhosa não, mas não desista, sabe? Não desista. É o ano da superação, nós vamos superar tudo isso que está passando sobre a face do planeta Terra. Nós vamos superar ainda nesse ano, vamos sair vitoriosos de tudo isso. Vamos viver esse tempo de avivamento, esse tempo de prosperidade sobre a igreja de Cristo na face da terra. Você pode ter certeza disso que eu estou te falando. Em terceiro e último lugar, Jabes diz assim: se me abençoares muitíssimo, meus termos amplificares, tua mão for comigo. E no final ele disse: e do mal que eu não seja aflito. Ou seja, ele disse para Deus: que o Senhor me livre do mal. Queridos, não é sábio para nós subestimar os perigos que existem ao redor. O mal, ele existe. E a Bíblia nos ensina em 1 Pedro, aliás, em 2 Pedro, no capítulo 5, o versículo 8, diz assim: sede sóbrios, prestem atenção, vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Isso é muito sério. Repare que Pedro, quando escreve esta carta, ele não diz que o diabo é um leão, Alfred. Ele diz que ele brama como um leão, ou seja, ele imita o leão, ok? E está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Então nós não podemos subestimar ele, mas nós temos que ter uma certeza: ele faz igual o leão, só que o verdadeiro leão, o da tribo de Judá, está junto comigo e está junto com você, nos protegendo, nos guardando e nos livrando de todos os perigos do mal. Você não pode subestimar ele, mas também não tenha medo dele. Ele existe. Quando você reconhecer o perigo, ore ainda mais, jejue, pague o preço diante de Deus. Aprenda a depender do Senhor e crer que só Ele tem poder para nos guardar. Não tenha medo. Não tenha medo. Tenha a certeza que o leão da tribo de Judá está comigo e com você, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Jabes foi muito sábio. Eu me lembro do Salmo 23, que é um salmo lindíssimo, que todo mundo conhece, mas me chama a atenção o versículo número 4. Quando ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia! O vale representa dificuldade, o vale representa momento de problema, local de problema. Talvez você esteja me vendo por essa live e esteja atravessando um vale de dificuldades. E a minha palavra para você, a palavra do teu pastor, do teu profeta, se você é membro dessa igreja, é que mesmo que você esteja no vale, não tenha medo, porque Ele está com você. O leão da tribo de Judá é aquele que te guarda. Queridos, depois de fazer uma oração tão simples como essa, a Bíblia diz que Deus concedeu para Jabes tudo o que ele havia pedido. O versículo 38 que você leu comigo, diz que ele foi príncipe entre seus irmãos. É interessante nesse texto, queridos, do capítulo 4 do livro de Crônicas, que o subtítulo dele é Descendentes de Judá.
E aí começa uma apresentação de uma série de homens aqui. Até o versículo 37. Só que o texto diz que Jabes foi o mais ilustre de seus irmãos, no versículo número 9. O texto fala que entre os príncipes, Jabes foi o principal de todos eles. E sabe como Jabes fez para se tornar o principal? Jabes conquistou em oração, com uma oração cheia de fé e uma oração poderosa que é capaz de romper e ultrapassar barreiras. Jabes tinha tudo para ser triste, tudo para ser um sofredor, mas Jabes foi feliz e foi vencedor. Jabes deu um basta no sofrimento. Mandou fora o mal, a derrota e o fracasso que o cercavam. Amados, através da sua fé em Deus e a partir de uma oração poderosa, Jabes deu uma virada radical na vida dele. Você crê? Se você crê, eu quero orar pela sua vida agora. Ore junto comigo aí na sua casa. Eu tenho dito aqui, nós nos comunicamos muito com os membros da nossa igreja aqui, através das redes sociais, que somos uma igreja em célula, então nossas células elas se reúnem em tudo quanto é canto que você pode imaginar. E agora a gente não pode se reunir presencialmente, mas a gente se reúne no WhatsApp, a gente se reúne no Facebook, a gente se reúne agora no Duo, a gente se reúne aonde Deus permitir que a gente se reúna agora virtualmente, a gente vai se reunir. Porque nós somos uma igreja de relacionamentos. Por isso, eu coloquei hoje algo para eles sobre a importância deles acompanharem as lives. Coloquei da seguinte maneira a importância de você dedicar esse tempo da live ao Senhor. Você não ficar com conversa. É como se você estivesse no culto, só que você está dentro da tua casa. Você só não está numa igreja porque você não pode. Porque existe um decreto que suspende os cultos temporariamente. Mas, mesmo sendo na tua casa, é culto. Você sabe por que eu estou nesse formato aqui? Que quando nós começamos a live, as lives, né? Eu tive algumas pessoas que chegaram a perguntar para mim, pastor, eu posso ir orar na igreja na hora que o senhor estiver fazendo a live? E aí eu fiquei pensando e falei, isso não vai dar certo. Porque se a gente fizer a live na nave da igreja e colocar pessoas dentro, nós estaremos aglomerando do mesmo jeito. Então, para que ninguém fosse tentado a querer ver, a querer participar da live pessoalmente, eu mantenho a live aqui na igreja, mas como eu já apresentei para vocês, isso aqui é o meu gabinete pastoral. Nós montamos toda a estrutura dentro do gabinete pastoral. Não é uma estrutura muito grande, mas é o necessário. É aquilo que Deus tem usado. E eu conheço a Bíblia, Zacarias 4, versículo 10, eu não desprezo os dias das coisas pequenas, não. Sendo assim, eu me precavi, porque nós não podemos estar juntos agora. Mas o fato de eu estar aqui no gabinete pastoral, sentado, eu, o Alafer, aqueles que têm aqui me ajudado, isso não implica no fato de que, por você estar vendo na tua casa, você pode e deve ver, participar da live como você quiser, de qualquer jeito, fazendo outras atividades ao mesmo tempo. Agora é hora de você cultuar a Deus, então pare o que você está fazendo. Cultue a Deus. Sabe? A nossa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular, é uma igreja linda e a gente não trabalha com usos e costumes, graças a Deus, uma igreja 100% fundamentada na Bíblia. 100%. Tudo que tem dentro da Quadrangular você pode procurar explicação na Bíblia. A visão é linda, que foi dada para a pastora Aimee lá em 1922. Está em quase todos os países do mundo. Está em quase 100% do território nacional.
Está em todos os estados. E já já vai alcançar ainda todos os municípios brasileiros, em nome de Jesus. E é uma igreja que não tem usos e costumes, então você não precisa vestir terno para você assistir a live. Você não precisa botar a melhor roupa que você tem. Mas você também não deve fazer de qualquer jeito. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Você deve parar o que você está fazendo e ter reverência. Não comigo, que sou um ser humano normal. Não com o Alafir, que também é um ser humano normal. Mas com o Deus que através dessa live tem poder para mudar a sua história. Então, pare o que você está fazendo e ore junto comigo agora. Em seguida, o Alafir vai novamente nos conduzir em oração e em adoração ao Senhor. Vamos orar. Soberano Deus e Altíssimo Pai Celestial, nós unimos a nossa fé agora virtualmente. Não podemos estar juntos segurando as mãos como nós gostaríamos presencialmente, mas podemos sim unir a nossa fé, e sabemos que a fé, ainda que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, ela pode fazer um monte se transportar de um lado para o outro. Deus de glória e Deus de poder age por meio de tudo aquilo que Ele tem proporcionado à igreja, para que a palavra dEle seja pregada, para que o Evangelho seja pregado, para que a verdade seja dita, para que almas sejam ganhas, vidas sejam alcançadas, pessoas que estavam num caminho obscuro venham para o caminho da luz e um caminho de retidão. Deus, eu oro agora unindo a minha fé com essas pessoas do outro lado desta live, Pai. Abençoe essas famílias, meu Senhor. Livre elas de todo mal. Livre, Senhor, em nome de Jesus Cristo, de toda a força do inimigo, toda a força das trevas. O Senhor sabe o problema que cada um dos teus filhos que me assiste agora está enfrentando, Deus. E a minha oração é: entra, Pai, com a provisão no problema que eles necessitam agora, Senhor. Pessoas que precisam de cura, sejam curadas em nome de Jesus Cristo. Pessoas que precisam de uma libertação, sejam libertas em nome de Jesus. Pessoas que precisam de um milagre, eu concordo com você, meu irmão amado, agora, minha irmã amada, eu concordo com a tua vitória, com o teu milagre, e a Bíblia diz que o que dois ou mais concordam na terra, é concordado no céu diante de Deus. Pai, libera a bênção, libera aquilo que está preso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, libera a vitória, Pai. Pai, eu oro por pessoas que estão me assistindo agora, estão com medo dessa pandemia, estão com medo de um problema que estão enfrentando. Pai, fortalece a fé dessas pessoas, para que a fé delas alcance o impossível e o Senhor realize o sobrenatural na vida delas, ó Deus. Pai, eu sei que grandes coisas vão acontecer ao final dessa pandemia, eu não tenho a menor dúvida, Pai, de que multidões e multidões vão se achegar diante do Senhor, meu Pai, através do grande avivamento que virá sobre a face da terra. Eu não sei quais serão os meios que o Senhor dará às igrejas, para que elas recebam os novos membros, para que elas ganhem aqueles que estão perdidos e que se achegarão, mas a tua palavra diz em Atos 2,47, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Eu sei que o Senhor vai mandar, e vai mandar muita gente para as igrejas, Pai, e eu quero viver tudo isso, Senhor. Eu quero viver tudo isso. Eu quero fazer, Senhor, diversos cultos de domingo nessa igreja. Não por conta de coronavírus, não por conta de indicação de Ministério de Saúde, mas eu quero fazer diversos cultos na certeza de que um culto só não será suficiente para comportar a quantidade de pessoas que virá para cultuar, adorar, louvar e exaltar o Senhor, meu Pai. Eu declaro e profetizo sobre as células da nossa igreja. Vão ter que multiplicar, vão ter que levantar novos líderes e anfitriões, porque o avivamento vai alcançar as células, Pai. Vai crescer, Senhor, vai crescer em nome de Jesus Cristo, Pai. Essa é a força da nossa oração. Eu encerro esta oração, Pai, orando por mim, porque preciso, sou teu filho, sou ser humano,
Reconheço a minha pequenez diante do Senhor e a grandeza do Senhor diante de mim, Pai. E oro, claro, por aqueles que estão comigo nessa live. E faço com eles agora a oração de Jabes. Se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, for conosco, e fizeres que do mal não sejamos aflitos. Em nome de Jesus.